A nossa saudação ao Trio de Ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles. Também a nossa saudação aos companheiros ministeriais. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. A nossa saudação a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós entraremos na parte 16 do discipulado, módulo O Poder da Oração. E para tanto, eu vou ler um curto versículo da Bíblia que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, o qual eu tenho certeza que você já conhece. Esse versículo fala assim: orai sem cessar. Olha, este é um versículo muito pequeno, porém de grande valia para as nossas vidas. Amados, Deus tem ministrado na minha vida muito acerca da oração. Embora as pessoas não tenham o hábito de orar, eu preciso continuar tratando do poder da oração, da eficácia da oração, até para ajudar aqueles que estão fragilizados nesta prática. E como nós devemos orar? Como nós vemos a oração e como ela deve ser vista por cada um de nós. Ao iniciar essa parte 16 desse módulo, eu quero perguntar, eu quero trazer como a oração é vista por muitos. E isto é para que nós possamos refletir sobre como nós vemos a oração. A igreja, muitas vezes, a igreja que eu digo são as pessoas, enxergam a oração como algo pesado, como algo obrigatório. Isso não é uma forma sábia de enxergar a oração. Quando se fala em orar, a pessoa já pensa lá no seu íntimo: Senhor, ter que orar. E isso ela não, se falar que vai ter uma vigília, então ela procura até, a pessoa que não gosta muito de orar, não tem a prática, de um jeito de não ir na vigília, de se desviar. Pensa, eu tenho que orar neste momento. Nisso tudo a pessoa já está expondo o que ela entende por oração. Como ela enxerga a oração como algo pesado, como algo difícil de se fazer, como algo que traz dissabores, algo que traz desagrado, como um peso sobre os seus ombros. Assim a oração é vista por muitas pessoas. Eu não oro porque eu não tenho tempo, a pessoa diz. Eu não oro porque eu não gosto. Outros até dizem assim: esta não é a minha praia. E tem também aqueles que dizem assim: eu não tenho o dom da oração, eu não sei orar. Então, esta é a forma que grande parte das pessoas enxergam a questão da oração. É assim que a oração é vista. E ao iniciar esse estudo aqui, parte 16, a minha afirmação foi como a oração é vista por muitos. E agora, a caminho desse estudo, eu farei outra afirmação. Como a oração, deve ser vista. A primeira coisa que falamos é como ela é vista. Vista como algo pesaroso, difícil, obrigatório. E agora eu quero expor para você como a oração deve ser vista, deve ser enxergada por cada um de nós. A oração, ela deve ser vista como algo prazeroso, como algo satisfatório. Deve ser vista como algo que traz alegria. A oração, ela deve ser vista como um encontro com Deus, um momento com Deus, como aquele que se aproxima de Deus. E quem sabe eu vou falar uma maneira mais fácil, mas a oração deve ser vista como um bate-papo. Como nós temos aquele amigo que há muito tempo nós não vemos, com saudade deles, nos encontramos para conversar. E aí nós nos relacionamos
uma conversa gostosa, amistosa. É assim que devemos conversar com Deus. É desta forma que a oração deve ser vista, como algo maravilhoso, como um momento agradável, como um momento ímpar, como um momento único, como um momento rico, como um momento de oportunidade de falar com o nosso Criador. Então, amados e amadas, por quem Cristo morreu, nós temos que aprender a enxergar a oração desta forma, como algo de muito agrado, como um momento de satisfação, agradabilíssimo. É assim que devemos enxergar a oração, como algo maravilhoso. Olha, porque quando eu enxergo a oração como algo maravilhoso, eu agora posso ter uma vida de oração, não por obrigação, mas por prazer. Eu passo a ter uma vida de oração não como algo pesado, mas como algo que me traz alegria e fortalecimento. A oração deve ser vista como algo que me fortalece. A oração deve ser vista como algo que me instrui, como algo, deve ser vista assim, como algo maravilhoso, benéfico para a minha vida. Agora, mais um dado. Por que nós devemos orar? Por quê? Talvez alguém queira me perguntar, mas discipulador, por que eu devo orar se Deus sabe todas as coisas? Você sabe por que nós devemos orar? Porque é por meio da oração que nós nos relacionamos com Deus. Deus sabe o que você precisa. Deus sabia o que o paralítico lá no tanque de Betesda queria. Mas Jesus disse, queres ser curado? Jesus também sabia o que o cego queria. Mas da mesma forma perguntou, queres ser curado? E aquele leproso, o único leproso que, vendo aquela multidão seguindo a Jesus, entrou no meio e foi lá e adorou a Jesus, se ajoelhou, se abaixou e adorou a Jesus. E Jesus pergunta, queres ser curado? Mas Jesus queria ouvir da boca de cada um. Jesus quer ouvir as suas palavras. Deus é um Deus de relacionamento. E é por esta razão que nós devemos orar. Então, por que devemos orar? Porque por meio da oração que eu tenho uma ligação com Deus. É por meio da oração que eu tenho uma comunhão com Deus. É por meio da oração que eu adquiro intimidade com Deus. E é por isso que nós devemos orar. Vamos para mais um dado. Por que devemos orar? Também porque existe uma hoste espiritual do mal que em todo tempo está tentando contra as nossas vidas. A Bíblia diz, vigiai e orai. E é por isso que nós devemos orar. Porque existem as hostes espirituais do mal, da maldade, que todo tempo lança-se sobre nós. Lança sobre a nossa vida, lança sobre a nossa casa, lança sobre os nossos projetos, lança sobre os nossos sonhos, lança sobre as nossas famílias. Setas malignas, setas de desânimo, de cansaço, de descontentamento, de desconfiança, seta de prazeres mundanos e seta de tantas outras espécies. E quando nós oramos, nós criamos uma blindagem, um escudo. E é por meio da oração que nós nos blindamos contra as hostes espirituais da maldade. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Mas este motivo de por que devemos orar. Olha, nós tratamos aqui do poder da oração, de como muitas pessoas olham para a oração com aquela dificuldade, aquele peso, né? Tratamos também como deve ser o olhar das pessoas para a oração, aquele momento prazeroso. E tratamos também por que devemos orar. E na próxima segunda-feira, querendo Deus, dia 7 de abril, nós vamos iniciar em para que devemos
orar. Para que devemos orar? Então, fique com gostinho de quero mais. Na próxima segunda-feira, 7 de abril, eu te espero para mais a parte 17 do discipulado módulo O Poder da Oração. Com carinho. Nessa estrada onde a vida não consegue se encontrar, vamos todos nós tentando caminhar. Nessa estrada onde a prece se faz forte a cada dia, nascem brotos de esperança, nasce a voz da melodia. Nessa estrada onde o solo vai perdendo a sua força, a semente ainda nasce, por milagre ela brota. Que o teu coração seja solo do Senhor, germinando a semente, semente do amor. Que o teu coração se abra pra ter a semente do amor do Senhor. Que o teu coração seja solo do Senhor, germinando a semente, semente do amor. Que o teu coração se abra pra ter a semente do amor do Senhor. Nessa estrada onde a vida se debate em agonia, a esperança sempre luta pra ficar. Nessa estrada de conflitos, a semente cai e morre, brota folha solitária, que de orvalho se revolta.